Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e o dia de hoje é um dia muito especial para nós. Nós temos a alegria de apresentar uma publicação que está saindo do forno agora, do nosso jornalista Antônio Góes. O Góes é um jornalista muito importante para a educação brasileira, porque é dedicado ao assunto, conhece profundamente, estuda, fundou o GEDUCA, que é uma associação de jornalistas de educação, e a GEDUCA tem pessoas de todo o país conectadas, realizou um seminário ano passado muito interessante, muito rico. Então, nós temos, felizmente, uma pessoa como Antônio Góes, que se dedica a estudar a educação e torná-la mais compreensível para os próprios jornalistas, através do GEDUCA, e para o público em geral. E esse tema de hoje é o tema da formação de diretores de escola, né? Nós não temos clareza do papel complexo que desempenha um diretor de escola. Recentemente, o Góes, nessa pesquisa sobre a qual ele vai falar hoje, estudou algumas normas sobre diretores de escola no Brasil, e num dos documentos que encontrou, havia algo mais como 57 atribuições do diretor de escola, né? No Brasil, nós temos, como nós sabemos, né, uma população escolar extraordinariamente grande, são 48 milhões de estudantes. Isso é maior que a população de vários países, como a Argentina, como a própria Espanha. São 180 mil estabelecimentos de ensino, 160 mil diretores. Então, é interessante ver esses grandes números, né? E o perfil dos diretores brasileiros, a maioria tem educação superior, mas praticamente quase nenhum, na verdade, a rigor, 10% apenas, tem formação específica para diretor de escola. Então, nossa conversa hoje é sobre essa complexa tarefa do diretor de escola, e além do Antônio Góes, que escreveu um livro que nós estamos lançando hoje, Líderes na Escola, o QR Code está aqui ao meu lado para que vocês possam fazer o download gratuito desse material tão importante. E, além do Góes, nós temos uma surpresa maravilhosa, que é a presença de uma diretora, a Valquíria Batista de Assis, que é da cidade de Campo Alegre, em Alagoas. A Valquíria tem uma história linda como diretora e tornou-se uma personagem do Góes. A gente tem muita alegria de recebê-los aqui. Então, eu queria chamar, em primeiro lugar, Miguel Thompson, porque eu estou com muita saudade do Miguel. Miguel, nosso diretor acadêmico, como vai, Miguel? Tudo bem? Oi, tô aqui, feliz da vida. Tem uma coisa que eu li o material do Góes, é maravilhoso como o Góes escreve bem, assim, fluido e gostoso. E um tema que a gente gosta tanto, que é o de diretor escolar. Então, estou super feliz de estar aqui para essa prosa. Obrigado pelo convite, André. Vamos nessa. Então, nosso convidado, Antônio Góes, e ele apresenta a estrela do nosso encontro de hoje. Olá, Góes, bem-vindo, alegria tê-lo conosco, parabéns pelo seu livro, muito bonito, muito bom para a educação brasileira, tomara que muita gente leia e se inspire nele. Você está bem, Góes? Tudo bem, estou bem aqui, estou feliz por finalmente esse filho estar nascendo, né, em plena pandemia, mas que traga esperança, que ajude a qualificar o debate. E, assim, foi um trabalho, né, uma bolsa de estudos que eu ganhei na Universidade de Colômbia, específica para jornalista de educação. Então, eu tive a oportunidade de estudar muito, né, pesquisadores estrangeiros, brasileiros, e fazer uma conexão com diferentes realidades. Mas eu acho que a mensagem principal, e acho que isso está no final, estou dando spoiler aqui, que está no final do livro, e, assim, eu ouvi muitos especialistas, mas os maiores especialistas que eu ouvi nessa jornada foram os diretores que eu encontrei, porque eu acho que uma das mensagens centrais do livro é que a gente precisa aprender muito com o que fazem esses diretores na prática, em seus contextos, não é esperar milagre, reconhecendo que o contexto externo importa muito. Então, pensar como é que os sistemas podem ser feitos para melhorar a gestão desses diretores. E a Valquíria foi eu descobri ela antes numa série do canal Futura, em 2016, um processo de transformação que ela liderou numa escola em Alagoas, na mesma cidade, o Dom Constantino, lá em Campo Alegre, e eu fui para Nova York, fiquei lá estudando, e quando eu voltei, eu queria ver como é que estava a escola da Valquíria, e tive uma grata surpresa que ela tinha mudado de escola. Por que é uma grata surpresa? Porque para um pesquisador é ótimo, porque eu pude voltar na escola anterior dela, porque uma das preocupações do livro é, ok, você tem um baita de um diretor, mas aí ele sai da escola e a escola cai. Então, essa não foi uma liderança tão positiva assim, porque ficou muito dependente dele.
e o livro retrata bem como a liderança da Valquíria foi positiva para a escola que ela deixou e para a nova escola, onde ela foi enfrentando novos desafios, e foi interessante. E a Valquíria é uma pessoa sensacional, assim, uma diretora comprometida, e, aliás, em muitos dos capítulos do livro, as minhas anotações, eu visitei diretores no México, no Chile, em Nova York, num bairro pobre de Nova York, no Canadá, em Ontário, e aí, de repente, eu falava assim, mas espera aí, essa frase de quem é? É da Valquíria ou é a da Marcela do Chile ou da Irene? Mas, de repente, eu falei, cara, essas pessoas são movidas por objetivos comuns. Elas fazem, os contextos são diferentes, elas fazem, as ações às vezes são diferentes, mas os valores são comuns. E se tem uma pessoa que tem um valor, um compromisso com a educação pública, são esses diretores, como tantos outros, né? Mas, assim, eu queria apresentar a Valquíria, de certa forma, fazendo uma homenagem a todos os demais diretores, e são vários, são muitos os diretores no Brasil que, como ela, têm esse comprometimento com a educação pública. O que a gente precisa pensar é como é que nossos sistemas podem trabalhar melhor para que a gente não dependa da sorte do acaso, né? Então, mas para os alunos e professores que têm a sorte de ser lideradas pela Valquíria, eu acho que já é um ganho, já é possível ver o ganho mesmo considerando todas as dificuldades. Então, eu acho que é dessa forma que eu apresento a Valquíria, assim, fazendo uma homenagem a todos os diretores do Brasil. Olá, Valquíria, bem-vinda. Olá, bom dia. É um prazer, gente, estar com vocês aqui hoje e compartilhar, né, um pouco dessa minha experiência com vocês. Como o Antônio falou, eu conheço ele já desde 2016 e a gente sempre manteve esse contato e isso foi muito bom para a gente. Bom, o título do livro é O que fazem bons diretores e diretoras e como os melhores sistemas educacionais do mundo os selecionam, formam e apoiam. E, Valquíria, então eu vou começar pedindo a você que conte um pouco a nossa história, né? O livro do Góes, o episódio do lanche é sensacional, mas eu começo pela primeira escola, que foi o Constantino. Conta um pouco para a gente como é que você viveu essa história do Dom Constantino, que você teve, que depois eu vou pedir para o Góes fazer essa comparação internacional que foi tão positiva e que alegrou tanta gente. Então, eu iniciei na Escola Dom Constantino na gestão em 2013. E foi, assim, uma experiência, assim, que eu não tinha experiência nenhuma em gestão escolar, né? E pior ainda é que eu não tinha formação na área, né? E na área de gestão. E isso foi bem difícil. O início foi bastante difícil. Fui eleita pela comunidade escolar e, como boa parte da época dos alunos e professores não me queriam como gestora, a minha busca era por conquistar eles, né? Então, o meu primeiro propósito era conquistar eles, conquistar a confiança deles. E aí, trazer eles para compartilhar comigo a gestão, compartilhar as decisões, participar das decisões dos projetos. Então, tudo isso foi para que eles pudessem participar de uma gestão compartilhada e não autoritária, né? Então, essa era a minha maior preocupação. E aí, a indisciplina dos alunos era uma coisa, assim, gritante, né, na escola, e também a falta de participação dos pais na educação dos filhos. E aí, nosso primeiro passo foi, para poder melhorar a questão da indisciplina, nós criamos o contrato de convivência, né, junto com alunos e professores. Na época não se falava em contrato de convivência, e eu fui pesquisar algo que eu pudesse levar realmente, assim, eu fiquei pensando, não sei, algo que eu pudesse ter como um documento fabricado pelo próprio aluno e o professor. E aí, fui pesquisar na internet e encontrei, né, uma escola, acredito eu que era de ensino fundamental, que tinha esse contrato de convivência, eu achei super interessante. E aí eu disse, não, é do ensino fundamental, mas aí eu vou levar para o médio. E aí foi quando eu levei a ideia para a equipe, e a equipe adorou. Aí fizemos reuniões com os alunos, com os líderes de turma, com os professores, fizemos também assembleias,
tudo para a gente poder manter esse contrato de convivência. E para poder melhorar, né, a participação dos pais na escola, nós criamos uma planilha de acompanhamento do aluno. Então, nessa planilha, o professor entregava a planilha para a gente semanalmente. Então, o professor fazia o acompanhamento. Se o aluno estava chegando sempre atrasado, se ele estava constantemente saindo fora do horário, se ele gazeava a aula. Então, todas as informações eram colocadas nessas planilhas e eram passadas para a equipe no final de cada semana. E aí, sempre que a gente percebia que algum aluno estava tendo alguma dificuldade, algum problema de comportamento, de indisciplina, a gente já convidava os pais, conversávamos e, aos poucos, isso foi melhorando. A equipe era uma equipe muito pequena, na época era somente eu, a Elivânia, a Kátia e a Mary, e aí a gente tinha que dar duro mesmo para trabalhar. A Elivânia era meu apoio psicológico, né, que era aquela pessoa que sempre me ouvia e me dava sempre o apoio. A Kátia e a Mary eram, assim, tinham uma bagagem, elas têm uma bagagem na área pedagógica que eu não tinha, e foram, assim, todo o meu suporte na gestão, e me deram, assim, me contribuíram muito, eu aprendi muito com elas, porque era uma equipe muito boa. E aí, aos poucos, a equipe foi crescendo, aí veio a Cidinha, veio a Patrícia, veio a Salete, e por último a Eliane. E aí a gente formou realmente uma equipe maravilhosa, onde desde o início a prioridade era que cada um fizesse aquilo que sabia fazer de melhor. Então, por isso que tudo que a gente fazia dava sempre certo. E eu tenho muito orgulho dessa equipe, né? Hoje elas estão lá e sinto, assim, um orgulho enorme, né, por elas continuarem o trabalho, e sinto muita falta delas, porque realmente é uma equipe de ouro. Eu acho que tem duas coisas que me chamaram a atenção, além dessa sua... É tão bonito, né, quadro de equipe, ninguém faz sozinho, né, nós sempre com os outros, né? E também são basicamente mulheres, né? Será que temos uma questão de essa atenção, esse cuidado? Será que nós homens vamos aprender melhor como cuidar das pessoas para poder sermos melhores diretores? Eu vou chamar o Góes. Góes, você fez viagens pelo Brasil e pelo exterior, né? Visitando escolas. Essa questão de gênero me chamou a atenção de alguma maneira. Eu fiquei tocado agora ouvindo a Valquíria comentar essa presença feminina tão relevante na equipe da escola. Não, assim, a questão de gênero está presente na educação, primeiro por uma questão óbvia, né? Assim, então, majoritariamente mulheres, né? Professoras, diretoras, lideranças nas escolas, nos sistemas. Os 6 personagens do meu livro são 5 mulheres e 1 homem. Agora, eles têm também, eu acho que eu não me atreveria a avançar mais e dizer que a questão de gênero é ou não determinante para esse tipo de comportamento, mas, com certeza, assim, eu posso trazer alguns exemplos que eu acho que mostram que coisas que são muito comuns, né? Então, a Valquíria estava falando aí dessa coisa do contrato de convivência, né? Assim, isso aí faz parte de uma ação que é muito importante, que todos os diretores que eu retratei no livro e depois conectando isso com a literatura acadêmica no tema, assim, de pactuar objetivos comuns, né? A escola que tem uma clareza de onde ela quer chegar. E a clareza de onde ela quer chegar também pressupõe fazer esses acordos para que as regras de convivência, que é o caso dela, né, sejam pactuadas, sejam de comum acordo com todos. Isso dá uma potência enorme. Quando eu fui pela primeira vez visitar a Valquíria, ela me contava que, às vezes, assim, ela tinha um código antigo, né, Valquíria, e aí depois, quando chegou e pactou esse novo código, por vezes ela se surpreendeu, assim, meus alunos às vezes estão sendo até bastante rigorosos com eles mesmos, mas uma vez que aquilo ali é pactuado, esses gestores ganham uma força enorme no momento de fazê-lo cumprir, que é um documento, assim, ó, isso aqui não foi imposto, vocês concordaram com isso, então está na hora da gente cumprir isso, e isso é uma coisa muito importante, tá? A pactuação é só uma parte, né? O modo como esses diretores, uma vez pactuado, eles agem para que isso realmente seja cumprido. Não eu falo no livro, né, assim,
isso é autoridade sem autoritarismo, né? Então você tem a preocupação de fazer aquelas coisas andarem. A Valquíria também mencionou a questão da confiança, né, que é super importante, fundamental, assim, aliás, é uma condição absolutamente necessária, sem essa confiança nada avança, né, qualquer organização que seja, inclusive na escola. E uma coisa que eu achei assim, eu sempre me encanto ao ver a Valquíria falar e depois relacionar, de mostrar, olha, o diretor de Nova York, nesse caso até um homem, mas um diretor de Nova York, também ele explicitava muito isso, assim, de quanto que reconhecer também suas fraquezas, né? A gente tem uma ideia, às vezes, errada de uma liderança, de um diretor, que é aquela pessoa que vai saber tudo. Para um mundo tão complexo como hoje, num ambiente tão complexo quanto é a escola, a educação, isso não existe. Então, assim, o diretor que sabe reconhecer as fraquezas, o diretor de Nova York, que eu conto essa história no livro também, ele fala muito isso, ele fala, olha, eu sei que eu era bom nisso, mas eu não era tão bom no pedagógico quanto a minha vice-diretora. Então, eu deixei a minha vice-diretora assumir a liderança desse processo, ele estava sempre presente, não é terceirizar, ele estava sempre presente, ele estava acompanhando todas as discussões, como a Valquíria faz, né? Ela acompanha as discussões da coordenação pedagógica, ela está ciente do que, mas ela deixa outras pessoas exercerem sua liderança, exercerem protagonismo, mas não de qualquer maneira. As pessoas têm um objetivo comum na escola. Então, e eu acho que isso é muito forte, né? Isso é muito importante da gente conhecer, né? Mapear essas questões para que essas coisas se disseminem, obviamente, com a preocupação de que estamos lidando com contextos diferentes. Então, assim, não estamos falando de receita de bolo, mas quando você olha ali, tem muitas coisas em comuns, né? Então, essa é um pouco a essência do livro. Eu queria pedir para o Miguel, uma coisa pelo qual nós lutamos muito, né, que foi o Plano Nacional de Educação. O plano, na meta 19, ele fala assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Mas, na verdade, a maioria, mais da metade dos diretores, chegam ao cargo por indicação política. Como é que você vê essa transição do papel do professor para o diretor e essa vinda desses personagens, né? O Góes conta um episódio de uma secretária estadual que, ao assumir, os deputados já vieram com uma lista dividindo o Estado em pedaços, entregando a nomeação dos diretores. Como é que você vê o impacto disso na educação? Bom, totalmente deletério. Eu acho que no texto da Piauí, algo como 70% de indicações, né, nas escolas municipais. Eu acho que tem muitos aspectos complicados, mesmo a eleição de diretor é complicada, porque a gente precisa ter agentes técnicos também, né? É necessário o aspecto técnico, o aspecto humano, como a Valquíria foi mostrado, né? Então, a gente vai ter que, de fato, fazer uma revolução nos processos de gestão. Eu vim de empresa também, trabalhei como diretor de empresa, e eu fiquei muito impressionado como as empresas formam suas lideranças, trazem uma preocupação grande com essa pessoa que vai ajudar a conduzir a instituição. Então, as indicações, elas não são boas, né? As eleições, elas têm que ser tomar cuidado, porque também tem que ter aspectos técnicos, né? E mesmo quando há concursos, os concursos têm que levar em consideração o processo de contexto do diretor naquela escola. Não adianta você ser um excelente profissional se você não entender a região, se você não entender o contexto escolar. Então, o diretor escolar, a gente está vendo a Valquíria, ele tem muitos aspectos, né? Muitos aspectos importantes, né? E tem que ser técnico, tem que saber ouvir, tem que ser uma pessoa boa, bem-humorada, uma pessoa bacana. Então, a gente vai ter que fazer uma revolução no processo de seleção de diretor nos próximos muitos anos, né? Além do que, trazer um conjunto de formações muito conectado com
o contexto daquela escola, né? O Góes fala de muitos elementos que existem mesmo, muitos elementos que são importantes, mas que, a partir desses elementos, a gente faz as modificações ou as adaptações contextuais. Então, acho muito ruim esse tipo, principalmente as indicações, porque, no final, ela tem sempre uma orientação política. É alguém que tem um poder político para movimentar a comunidade em prol de determinado candidato. Então, a gente vai ter que fazer uma reforma, já tem muitos movimentos legais, a gente está vendo o Ceará, a importante transformação que ele está fazendo no processo educativo, e a gente está vendo modelos onde um diretor com problemas tem sempre um professor de alta qualidade, um diretor de alta qualidade trabalhando em conjunto. Então, acho importante que a gente passe a olhar aspectos técnicos, humanos e contextuais para que a gente possa ter um diretor de alta qualidade numa escola. Bom, aproveitar que temos uma diretora de alta qualidade de escolas para saber dela como é que ela tem feito. Porque a história da Valquíria vai além da primeira escola do Dom Constantino, né, Valquíria? Então, fala um pouco para a gente. Você fez um trabalho bem sucedido no Dom Constantino, foi reconhecido e você foi convidada para ir para a escola do Odival Gonçalves, no mesmo município, mas com outros problemas. Como é que essa transição, como é que você se adaptou e como é que a escola se adaptou à sua chegada? Então, eu fui convidada em 2017, né, assumi a direção da Escola do Odival Gonçalves, uma escola nova, estava sendo inaugurada. No caso, hoje, ela tem apenas 3 anos de funcionamento, e assim, uma comunidade totalmente diferente, né, então, cada comunidade tem a sua realidade. Então, uma das coisas que me chamava muito a atenção, e me chama até hoje, né, em relação à comunidade da Escola do Odival Gonçalves, além da indisciplina ser algo gritante, né, e lá em 2017, que graças a Deus a gente melhorou muito, né, contra aquele trabalho de formiguinha, mas algo que é mais ainda gritante é a falta mesmo, a falta de estrutura familiar, né, na comunidade. É uma coisa, assim, muito difícil, porque a família é a base, né, e aí isso faz falta. Então, coisas que eram uma realidade diferente para a gente. E iniciamos lá, em 2017, ao contrário da Escola do Dom Constantino, formamos uma equipe com pouca experiência, né, na área de gestão. E assim, estamos galgando, né? Graças a Deus temos uma equipe comprometida, professores, funcionários administrativos comprometidos, e isso faz com que, aos poucos, a gente vá percebendo uma melhora. Uma das coisas que chama muito a atenção também é o fato de não termos muitos profissionais do Estado, né, na comunidade. Então, 80% dos nossos professores são de municípios vizinhos, né, não pertencem à comunidade. E isso é algo também que dificulta bastante. Então, o trabalho lá tem sido um trabalho de formiguinha, mas que aos poucos está começando a surtir efeito. Eu vou pedir para o Góes, você destacava, Góes, um conjunto de habilidades que são relevantes para esse trabalho do diretor, né? Então, essa confiança nas pessoas, essa relação com a comunidade. O que você destacaria mais do ponto de vista... Você faz a metáfora de uma engrenagem, dirigir uma escola é reger uma engrenagem, né? A figura do maestro, outro dia, conversando, a Valquíria falou essa figura do maestro. Que elementos são esses que compõem essa orquestra, né? E quais são as varetas, assim, para dar o ritmo dessa música? Eu usei a imagem da engrenagem, né, no livro, mas eu acho que vocês usam uma imagem muito mais bonita que a de uma orquestra, né? Porque não só mais bonita, mas porque também envolve mais sutileza, mais subjetividades. A engrenagem, às vezes, pode parecer algo muito sólido, né? Em que as peças têm seu peso determinado e uma coisa não se mistura com a outra, e, na verdade, não. Essas coisas são muito mais fluidas, se influenciam, mas é um sistema. Sem dúvida nenhuma, é um sistema um sistema interdependente, né? Os modelos... Assim, eu trouxe para o livro esses conceitos, mas, na verdade, o que eu fiz foi, à luz do que eu vi dos 6 diretores que eu acompanhei, e, muito importante, à luz do que eu li
nos estudos acadêmicos sobre o que fazem de liderança de escolas eficazes, eu quis juntar. Justamente uma parte importante do livro é isso, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, eles pactuam objetivos comuns. A Valquíria tem uma frase que eu usei no livro várias vezes, que se o professor sobe, a coordenação desce, e o diretor fica no meio, o aluno não vai para lugar nenhum. Isso vale para a escola, isso vale para os sistemas também, é uma reflexão importante do livro, né? Precisa ter coerência, precisa ter harmonia no sistema. Então, assim, estabelecem relações de confiança, sabem distribuir liderança, não é só, não distribuem de qualquer maneira a liderança, distribuem a liderança de uma maneira que as pessoas entrega para as pessoas tarefas que elas sejam capazes de fazer, dão as condições para que elas possam fazer, na medida do que é possível, tá? A gente tem que sempre considerar também que a realidade, principalmente de escolas em áreas mais pobres, você vai ter muito menos recursos. Então, não dá para esperar milagres. Agora, dá para esperar que uma liderança possa fazer a diferença em qualquer contexto. Agora, até onde isso vai, é óbvio que isso vai ser restrito, né, às condições que são oferecidas, e a gente não pode ignorar essas condições. Mas, em resumo, há um foco, retomando, né? Então, assim, são lideranças que pactuam objetivos comuns, que trabalham bastante o clima escolar. Isso é muito importante, não é uma questão menor da escola ter relações de bem-estar, de confiança. Isso é fundamental também por aprendizado, que é outra questão muito importante. Tem um foco no aprendizado, mas quando eu digo foco no aprendizado, não é um foco exclusivo e estreito no aprendizado. Essas coisas estão relacionadas. Um aluno que se sente bem, a primeira escola da Valquíria, eu lembro ainda na época da entrevista que eu fiz para o canal Futura, de um aluno falando como era a situação do banheiro antes e depois. Então, quem vai dizer qual a importância do banheiro por aprendizado? Mesmo que não tenha nenhuma pesquisa mostrando isso, é uma questão de bem-estar, de garantia de condições mínimas, né, de cidadania, digamos, né? Então, assim, isso está e tem pesquisa, sim, interligando essa questão do bem-estar com o aprendizado. Então, o foco no pedagógico, a distribuição de liderança e outros, né? Tem 6 ou 7 atributos que aparecem muito nas pesquisas, assim, ao listar essas atribuições, eu não quis também parecer que fosse uma receita de bolo, né? Como se fosse um checklist a ser feito, até porque tem uma sensibilidade, isso eu acho que o livro tenta retratar bem. Vários diretores, eu cito o exemplo do Chile, uma diretora também em Ontário, que faz a mesma coisa, a Marcela Valenciano no Chile, a Michelle Lawrence em Ontário, que eu acompanhei. Elas sabem que elas precisam mexer no pedagógico, por exemplo. Elas identificam que a escola tem um problema no pedagógico, mas elas sabem que primeiro elas precisam conquistar a confiança da comunidade, conquistar a confiança dos professores. Uma vez que elas fazem isso, elas têm muito mais condições, porque há uma relação de confiança, então elas fazem conversas difíceis, e às vezes o cotidiano escolar é de conversas difíceis, de um diretor que não está se entendendo, um professor que não está se entendendo com o aluno. Então, como é que você faz para mover a escola adiante? Então, você faz isso de uma maneira sensível, mas faz isso com objetivos claros, com objetivos pactuados, comuns, construindo relações de confiança, distribuindo liderança, desenvolvendo outras pessoas na sua equipe. Não é aquele gestor que é ultra centralizador, né? Ele quer que todo mundo se desenvolva melhor, e aí isso facilita, inclusive, o processo de transição e de formação de lideranças que no futuro vão ser diretores. Muito rica essas considerações. E eu vou estar nos acompanhando a Beatriz Maia, ela está lendo o que as redes sociais comentam, e ela levantou uma pergunta muito interessante, eu vou pedir, porque ele diz exatamente respeito à questão que o Góes falou, que as condições de infraestrutura e que a Valquíria também enfrentou, né? Bia, bom dia. Você pode, por favor, trazer aquela pergunta tão interessante que a Terezinha mandou para a gente? Bom dia, pessoal. A Terezinha, logo no começo da conversa, ela deixou a pergunta de $1 milhão, né? Ela diz o seguinte: o que precisamos saber é como, praticamente sem recursos e infraestrutura, nós que trabalhamos em educação pública podemos oferecer o melhor possível aos nossos alunos, professores, a todos que convivem no espaço escolar e no seu entorno. Eu acho que ela expressa muito esse sentimento, né, André, de quem acompanha as nossas lives,
de estar numa situação muito complicada por muitas vezes, com muita boa vontade, entendendo a situação, sabendo que tem que colocar todo mundo junto, e muitas vezes se sente limitado, né, por todas essas outras circunstâncias. E tem muito a ver com o que o Antônio estava falando, né? Ele poderia ter escolhido como personagem do livro dele uma diretora de uma escola né, de classe A, com todos os recursos. Tenho certeza que fazem trabalhos espetaculares também, né? Então, eu queria trazer a pergunta da Terezinha para a gente conseguir olhar um pouco para esse lado, né? O que fazer, né? Como trabalhar apesar disso? Como que vocês enxergam essas limitações com o trabalho das direções? Valquíria, como foi seu convívio com as dificuldades? Um artista brasileiro, Hélio de Sica, tinha uma frase que eu adoro: da adversidade vivemos. Mas é um problema para a educação, né? Eu tive sorte, né? Tenho um marido que ele é 1001, né, utilidades, então na própria reportagem do Canal Futuro eu já mencionava sobre isso, que a gente fazia as coisas, né, consertava, os alunos quebravam. Então, a primeira coisa é o aluno entender que a cada coisa que ele quebra, que era esse trabalho de formiguinha que a gente fazia, né? Que a cada coisa que ele quebra, ao invés de eu comprar mais um, eu vou ter que consertar aquele. Então, a gente começou a despertar neles essa questão mesmo do cuidado, né? De cuidar, de zelar pela escola, né? E aí eu tive a sorte, né? Como eu falei, de ter o meu marido, e aí eu fazia o seguinte: o dinheiro era pouco, então eu comprava o material e ele era a mão de obra. Chegou um ponto que realmente ele não dava conta, e aí foi quando eu procurei o pessoal da comunidade, né, o pessoal da igreja, e aí eles nos ajudaram também. E aí os professores ajudaram os próprios alunos. Então, em alguns momentos, chegamos a fazer mutirões. Então, a gente comprava o material com dinheiro e a mão de obra era sempre a comunidade escolar. Parabéns pela capacidade de mobilização. Nós estamos agora muito esperançosos com o Fundeb novo, a previsão é que haja mais recurso para a educação, mais recurso para as escolas, e a gente pode melhorar essa infraestrutura. Mas, Miguel, eu queria ouvir a sua ponderação, porque muitos colegas nossos acham que esses mutirões, essas iniciativas, elas um pouco desobrigam o Estado das suas responsabilidades. Como é que você vê esse dilema entre entender esse bem como um bem comum ou como um bem estatal, né? Como é que esse jogo, né, até onde a gente vai e até onde o Estado, o Estado acaba sendo também validada, não sei. Como você vê isso? Bom, eu acho que o Fundeb novo e a discussão do novo Fundeb trouxe alguns elementos interessantes, né? Que a gente ainda não entendeu como vai funcionar, mas o custo aluno qualidade, ele traz uma discussão mais organizada sobre a necessidade de uma infraestrutura escolar. A gente tem discutido muito, por exemplo, a gente tem 14% de escolas de ensino fundamental com um laboratório de ciência. Um professor de ciência, ele, por mais que ele faça, ele não consegue fazer muitas coisas sem um laboratório de ciência. Então, a discussão sobre o custo aluno-qualidade, que ainda é uma discussão prematura em muitos aspectos, mas ela traz um elemento: é necessário ter uma infraestrutura boa na escola, né? A gente está discutindo também um sistema único de educação, como um sistema único de saúde, que é importante que a gente tenha um sistema que todas as escolas do Brasil e todos os níveis federativos participem dessa discussão, da contribuição e da distribuição de conhecimentos e de tecnologias entre as escolas. Então, acho que o Brasil está trazendo um novo elemento que o Estado tem que se responsabilizar.
É evidente que o trabalho que a Valquíria fez é maravilhoso e muitos outros locais fazem, mas ele depende de circunstâncias. E a educação brasileira não pode depender de circunstâncias. O Estado tem que bancar uma escola de alta qualidade. Então, eu acho que o novo Fundeb, além de trazer aspectos orçamentários, que ainda não são suficientes, está trazendo algumas discussões muito legais em relação à infraestrutura. Acho que o CAC melhorado e o sistema de saúde e de educação organizado podem fazer uma revolução na educação. Então, eu estou muito otimista em relação ao Estado bancar os aspectos necessários para uma boa educação. Góes, eu queria... no seu livro, você traz outros exemplos, né, de escolas em situações precárias, em que a ação do diretor articula a comunidade e olha para a escola como um bem comum, né? Eu lembro do comentário que o Fernando Haddad fazia, ministro da Educação, dizia que a população devia olhar para a escola e não querer saber se era municipal, estadual ou federal, era uma escola pública, né, no sentido de ser comum a todos. Como é que você viu outros diretores lidando com as precariedades e enfrentando essas precariedades? Não, muito boa a sua pergunta, e na verdade a pergunta da Terezinha, né, porque assim, eu tentei tomar um cuidado no livro, e aí os leitores vão ter esse julgamento, né, melhor. Eu tentei tomar um cuidado no livro de fugir de dois extremos que eu acho paralisantes do debate educacional. Um é o discurso de que o diretor, vamos melhorar os gestores, a gestão das escolas, os diretores, e com isso nós vamos dar um salto. Ou seja, não há desculpa para o fato de termos resultados ruins, dinheiro não é desculpa, precariedade não é desculpa. Eu tentei fugir desse extremo porque eu absolutamente não concordo com ele. Terezinha tem toda a razão. As condições externas impactam e muito, elas de fato dificultam o trabalho do diretor. Uma liderança num contexto com mais recursos e com um mais favorável, ela vai muito mais além, ela consegue dar um salto muito maior do que o salto que ela dá em condições de menos recursos, né? Agora, eu também quis evitar o outro lado, o outro extremo que eu acho também perigoso e paralisante do debate, que não há recursos suficientes, logo não há nada a fazer. Não estou dizendo que a Terezinha falou isso, não, de jeito nenhum, a pergunta dela foi muito bem colocada. Mas eu também acho, e aí o livro traz vários exemplos de diretores que conseguiram, apesar da escassez de recursos financeiros, eles conseguiram tirar o máximo, principalmente dos recursos humanos que existem na escola. E os recursos humanos que existem na escola, não estou falando só dos professores, dos próprios alunos. Muitas vezes a gente tem a ideia de que os alunos são vistos como os recipientes do conhecimento, os atores passivos, né, da nossa estratégia, quando, na verdade, eles também podem ser mobilizados e assumirem um protagonismo que o transforme também em recursos possíveis para ajudarem, né, não para fazerem, eu acho lindo, né, mutirões de escola, eu acho que eles têm também um valor pedagógico, né, às vezes, das pessoas se sentirem todas donas daquele espaço, então tem ali uma coisa pedagógica, mas tem situações por exemplo, a Valquíria ter que recorrer ao marido, que é 1001 utilidades, né, para ajudar, assim, não é a situação ideal. Definitivamente não é a situação ideal. A gente espera que, sim, a gente avance na questão dos recursos financeiros, o Fundeb é necessário, mas não suficiente, mas a gente espera também que a gente avance melhor na gestão. Então, assim, essas duas coisas combinadas, eu acho que elas têm um potencial. Em resumo, eu diria o seguinte, para mim, uma mensagem central do livro é que o contexto importa muito, não podemos negar isso. Negar isso é jogar sobre os ombros da escola uma responsabilidade injusta com ela, com os profissionais de ensino. Porém, em qualquer contexto, uma boa liderança e uma boa equipe conseguem fazer alguma diferença. Não vão fazer milagres. Eu acho que essa eu me esforcei bastante no livro para tentar fugir dessa dicotomia e achar um caminho que seja realista, mas que proponha algo que possa ser feito. Além de, também, e aí boa parte do livro é também olhando para os sistemas e apontando para os sistemas e como os sistemas são falhos e como eles precisam melhorar para que isso seja potencializado. Poxa, Góes, abriu aí um mundo de conversa, né?
Mas a Bia nos trouxe outra pergunta que eu acho que é muito interessante para a Valquíria nos dar uma pista de como ela seguiu. Então, eu vou pedir à Bia de novo, por favor, Bia, nos fale um pouco e traga essa pergunta interessante. André, antes de trazer a pergunta do Francisco Edmilson Moreira Mesquita, que fala com a gente de Sobral, no Ceará, eu vou falar um pouquinho como conseguir o livro. Tem bastante gente nos comentários perguntando. Se o Elton ou o Cris puderem colocar o QR Code aqui na tela para explicar um pouquinho. Quem está acostumado a usar QR Code já sabe, aponta o celular do lado de cá, não sei apontar o lado, para baixar o livro. Eu falei no começo, eu testei, eu falei, eu não posso ser moça do tempo, né? Vou tomar um coldinho. Mas, enfim, para a gente baixar o livro, quem está acostumado com QR Code pode usar o QR Code. Esse mod.lk/líderes, que está escrito nesse retângulozinho cor-de-rosa, é um link. Se você digitar isso, vai direto para o site. No texto de descrição desse vídeo também tem o link, tá? Se você olhar lá no finalzinho do texto, tem o link para baixar. Pode entrar no site da Fundação Santiliana, no nosso Facebook vai ter link, manda mensagem, pede nos comentários, que a gente dá um jeito de fazer as pessoas conseguirem achar o link, tá bom? E agora, voltando à pergunta do Francisco, ele quer saber qual é a relação entre a formação de líderes e o projeto político-pedagógico da escola. Pronto, Valquíria. Esta é a sua bola. Como é que junta essa formação e ali o projeto da escola? O projeto é a base, né, da escola, é a identificação da escola, né, o projeto. A formação de líderes, na realidade, precisava ser uma formação que fosse de forma continuada para todos os professores, porque é como se, assim, a gente entra na gestão, muitas das vezes, sem experiência nenhuma e sem formação para a área de gestão. Então, se essa formação já fosse programada para todos os professores, né, todos os profissionais, né, os possíveis, que têm esse interesse em participar da gestão, então seria bem mais fácil você iniciar uma gestão já com, pelo menos, né, com uma formação na área de gestão. Então, isso seria bem importante que essa formação continuada para gestores estivesse também fazendo parte desse projeto político-pedagógico. Valquíria, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta. O Góes fez um comentário sobre as conversas difíceis. Né? A gente que é profissional sabe que há situações em que as conversas são difíceis. Né? E a cultura brasileira não ajuda a conversa difícil, né? Porque a gente tem às vezes a franqueza é tida como uma coisa agressiva. Então, como é que você... eu fiz uma listinha aqui, certamente você conversou com a Secretaria de Estado, com a equipe de trabalho, com os estudantes, com as famílias. Fala um pouco quais as conversas mais difíceis que você tem lidado na sua escola, nesse cotidiano, desse elenco de parceiros que você tem. É bem difícil, né? Em alguns momentos, até minha equipe fala até assim, hoje ela não está bem. E são os dias que realmente eu não estou bem para conversar. Então, naquele dia eu procuro ficar quietinha no meu canto e não procurar, né, nada. Então, respiro, fico trabalhando, às vezes passo 2, 3 dias trabalhando naquela situação, pensando, analisando como é que eu vou chegar naquele professor para conversar com ele, como é que eu vou chegar para aquela pessoa da minha equipe para conversar com ela. Então, é uma coisa que vem assim, com o tempo você vai amadurecendo, né? No início eu era realmente assim, bem inexperiente, e muitas vezes até eu explodia mesmo assim, naquela hora, de repente chegava uma coisa assim, mas aí com o tempo eu fui amadurecendo isso aí, fui vendo que o melhor é eu analisar, refletir, para depois chamar para conversa. E aí hoje eu procuro muito trabalhar isso dentro de mim. E é muito importante, né? Muito importante fazer com que o outro perceba, primeiro, que você quer o bem dele,
né? Seja professor, seja aluno, seja pai de aluno, mas primeiro ele perceba que a cobrança vem, mas ela veio também regada a cuidados, né? Então, isso é bastante importante. Em relação à Secretaria de Educação, né, segunda regional, que é a segunda GERE, eles me acompanham e sabem também que eu sou dura, assim, cobro, né? Nós temos um bom contato, que é um diferencial, assim, incrível, né? Essa coisa aberta, né? O contato, tanto com a regional, né, a segunda GERE, quanto com os secretários de educação, né? Sempre teve, né, esse bom contato, esse contato aberto, principalmente hoje em dia com essa questão de WhatsApp, né? Então, a gente tem sempre essa relação muito boa. Miguel, como é que a gente forma professor que seja capaz de ouvir críticas sem sentir a sua... Porque eu acho que a gente, professor, foi formado, pelo menos na minha geração, né, para uma coisa muito, quase que heróica e individualizada, né? É muito você o rockstar na sala de aula, e se não gostarem do show, nota baixa, né? Então, como é que resolve essa formação? Eu tenho certeza, mudou. Esse tipo de professor cada vez existe menos, assim como o diretor não existe super-herói, né? Todos os trabalhos são coletivos, né? Tudo é uma negociação constante. A gente vê alguns países que os professores assistem a aula do outro professor e, ao final, vão lá e discutem e conversam. É difícil porque a gente vai ter que aprender a baixar muito essa coisa egóica que a gente tem, que no Brasil a gente tem como professor. A gente tem muito orgulho de ser professor, até porque ser um excelente professor num país que tem tantos problemas nos faz orgulhoso. Mas a gente precisa entender que o mundo complexo, a complexidade exige uma conversação constante. O próprio momento que a gente está vivendo da pandemia, veja quantos profissionais estão envolvidos, desde o menino da logística, que entrega a sua comida em casa, ao secretário da educação. Então, gradativamente, a gente tem que trocar ideias, é fundamental. O que a Valquíria contou, essa coisa humana é a coisa mais gostosa que existe, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os novos discursos de gestão que têm aparecido, que standardizam tudo, e não é verdade. Eu acho que é uma mistura de... O Góes fez uma lista de coisas que vão aparecendo, que são muito legais, e que a gente vai trabalhando cada vez mais como um artista de jazz ou um músico de baião que sabe muito, o cara do baião sabe muita coisa, mas ele sabe improvisar. Então, eu acho que é essa coisa do jazz mesmo, né? Do músico de jazz que sabe toda a pauta, mas não é que ele vai usar a pauta constantemente, ele vai fazer improvisos de acordo com os contextos. Então, eu acho que é uma escola cada vez mais comunitária, uma escola cada vez mais que troca entre os professores, e a partir dessa troca humana, a gente vai construindo uma sociedade mais coletiva, mais amiga, né? Acho que é muito conversar. Eu queria saber do Antônio Góes, você visitou diferentes culturas, né? Então, os países asiáticos têm uma noção de disciplina, parece que mais tradicional na formação cultural deles, né? Você identifica muitas diferenças, particularmente, por exemplo, a questão das conversas difíceis, né? Tem um tipo de franqueza que é mais aceito do que a cultura brasileira, que é mais resistente a essa crítica. Como é que você viu esse tema, conversa difícil, em outros contextos culturais? Aparece em vários capítulos do livro, né, ao relatar a história dos diretores, aparece às vezes na história dos diretores, né, mas tem uma reflexão também, assim, sem dúvida nenhuma, a gente não pode ignorar o aspecto cultural, né, assim, o que é um americano, né, suas relações e o modo como se relaciona é diferente do que é um brasileiro, um mexicano, um chileno. Por isso eu quis também, eu fui até Singapura, a Ontário, a Nova York, mas eu quis trazer também exemplos do México e do Chile, que são bem mais próximos da nossa cultura.
Vou citar um exemplo aqui do Chile, de como é que a gente pode avançar nessa questão. O Chile colocou na formação de diretores dele essa questão. As formações que eu acompanhei, eu relato isso no livro, tem uma parte da formação que é como você pode ter você precisa ter uma conversa difícil com o professor, você diretor. Então, como ter essa conversa? De que maneira apresentar? Os americanos, ao modo deles, já tem protocolo. Mas é interessante que no caso do protocolo do americano, mesmo eu ouvi de um autor de um livro sobre protocolos uma coisa muito, muito interessante, que era o protocolo não é algo rígido, obrigatório a ser implementado. É uma receita que você deu o exemplo lá, aliás, o Miguel está falando do jazzista, né, do tocador, do músico de baião, e esse autor, eu cito no livro ele fala, é uma receita de bolo que é bom que a pessoa improvise e adapte com os ingredientes locais. Então, tudo isso para dizer o seguinte, são culturas diferentes, modelos diferentes, mas no Chile, que é uma cultura mais próxima da nossa, por sermos latino-americanos, ou em Nova York, que é uma cultura mais anglo-saxã, tem a preocupação do sistema, e aí eu quero reforçar isso, na formação desse diretor, de não deixar o acaso, não é de deixar um improviso. Tem uma arte de se fazer isso, tem conhecimento, por exemplo, nos Estados Unidos tem muitos estudos sobre técnicas de feedback, que não é uma coisa imposta de cima para baixo, mas são coisas assim, você quer tirar o melhor daquele profissional. Então, você tem a confiança dele? Se você tem a confiança dele, talvez você possa entrar numa outra etapa de feedback, que é um feedback mais duro, mas sendo uma relação de confiança, você tem um caminho melhor para tratar. Se você ainda não tem a confiança dele, você precisa conquistar a confiança dele. E se você for também, estou listando aí várias coisas que estão nesse protocolo de feedback, nessa literatura sobre feedback. Se você faz uma coisa muito, se de cara você já vai para os aspectos negativos, sem reconhecer os pontos positivos, você já baixa a autoestima daquela pessoa. Então você tem que saber trabalhar, ter uma sensibilidade que a gente acha que é inata, que deveria ser inata, mas que pode ser formada, pode ser entendida pelos sistemas, incentivada pelo sistema. Você pode dar vários instrumentos, não precisa ser um protocolo rígido, mas pode ser um guia, isso tem que ser, na minha opinião, isso tem que ser objeto nas formações, tão importante quanto isso é tão importante porque estamos lidando com relações humanas. Em qualquer lugar do mundo, a escola é o título do capítulo do Chile, a diretora Marcela, querida diretora também lá do Chile, ela fala que a escola às vezes parece uma novela brasileira, ela usa esse termo, no sentido de que você tem que lidar com um monte de emoções, e você tem que ter um jeito de fazer isso. Agora, ou você deixa por conta própria dos diretores, vão fazer algo por conta própria, ou você também ajuda eles a como fazer isso, a dar orientações, sempre com o objetivo de você avançar mais, né? Então, eu acho muito importante. Claro que são culturas diferentes. Singapura, por exemplo, o capítulo de Singapura fala muito disso. Apesar de ser uma cultura muito asiática, né, disciplinar, é impressionante. A coisa que eu fiquei mais impressionante nas escolas de Singapura não eram os computadores, as quadras, os recursos. Tinha lá, a escola era bem cuidada e tal, mas era o momento de troca entre professores. A gente acha que é tudo hierarquizado, mas lá eles estão colaborando. É uma colaboração horizontal, full time, toda hora, constante. Então, assim, tem muito... aí uma reflexão que eu coloco, assim, eu vi nas escolas de Singapura muito mais troca entre pares do que nas escolas brasileiras. E não estou dizendo aqui que a culpa é dos diretores, mas é a questão de como a gente organiza o sistema. O sistema em Singapura é organizado para promover essas trocas de maneira construtiva. Então, a gente precisa evoluir mais, no caso brasileiro, para que a gente consiga introduzir também no sistema brasileiro mais esse sistema de troca entre pares, de aprendizado entre pares, com objetivos comuns para que todos melhorem, porque ao fazer isso, quando todo profissional melhora, quem se beneficia disso é quem mais importa, que são os alunos. Bom, nós estamos chegando ao fim, mas, Valquíria, tem muito elogio aqui ao seu trabalho, evento, que bom. Estamos alcançando nosso objetivo, que é divulgar um ótimo livro e reconhecimento de um trabalho tão importante como o seu, e como o Góes falou, homenageando os diretores de escola. Então, a Mirtes Cruz nos faz uma pergunta, eu vou pedir, por favor, você, Valquíria, que nos ajude a responder a Mirtes, que é, qual é o tipo de formação que você... formação profissional, qualificação que você daria para quem quer se dedicar a atuar na gestão escolar?
há pouco tempo, eu fiz uma especialização em gestão educacional e eu achei, assim, fantástica, porque ela engloba tanto a parte da gestão administrativa, quanto também a parte pedagógica. Então, eu acho que é fundamental para o gestor ele ter algo na parte de gestão educacional, porque direciona muita coisa, ajuda muito, ajuda bastante. E, Valquíria, estamos chegando ao fim. O que você sugere para os seus colegas diretores que estão nos acompanhando? Eu sei que não tem receita, o Góes insiste muito no livro, diz, não tem receita, mas tem princípios, né? O que eu gostei, o livro do Góes, eu tive a honra, inclusive, de fazer uma pequena introdução, uma apresentação breve, e ele me fascinou muito, porque ele combina de uma maneira muito inteligente a prática, o que vem da vida cotidiana com aquilo que é formulado e pensado, né? E encontra pessoas como você e outros diretores que conseguiram construir uma trajetória em parceria com suas comunidades escolares bastante bem-sucedida e inspiradora para todos nós, né? Então, há diretores nos acompanhando, há muitos parabéns a você e ao Góes pelo livro, o livro realmente é admirável, eu recomendo muito que as pessoas vejam. Aliás, não só educadores, porque eu acho que é um livro que é como se constituir liderança de processos que lidam com pessoas, né? A educação talvez seja mais relevante, mas não é a única e ela é inspiradora. O que você recomendaria, amiga, para os diretores que estão conosco, que nos acompanham? Além do amor e educação que você tem sobrando. Essa coisa da orquestra, né, foi um belo dia, um amigo meu ligou para mim e disse, Valquíria, eu estou pensando aí em me candidatar numa futura gestão e eu queria ir para a sua escola para você me ensinar como é que eu vou fazer, né? E aí eu disse, não tem receita, né? Se você quiser vir para acompanhar o meu trabalho, ver o que eu faço, tudo bem, mas não existe uma receita, né? A escola é como se cada um, é como se fosse uma orquestra, então cada um toca um instrumento e é necessário alguém para reger, que é o maestro. E aí eu acredito que esse maestro é o diretor da escola, né? Então, ele não faz tudo, ele apenas tenta, vamos dizer, abrir os caminhos, né? E é fundamental a parceria com os órgãos públicos, né, que eu tenho essa sorte aqui, eu tenho uma parceria com a Prefeitura Municipal, é necessário a parceria com as famílias, com a comunidade, ouvir a comunidade, ouvir os alunos, ouvir os professores. Isso é fundamental, porque acredito que muitas vezes nós, enquanto gestores, a gente acha que está abalando, né? E, de repente, chega um aluno, um professor, um pai do aluno, e dá uma ideia, assim, extraordinária, né? E aí, essa forma de escutar, de ouvir a comunidade, ela é fundamental para o trabalho do gestor. É extremamente necessário. Bom, temos mais um minutinho. Miguel, você foi diretor de uma escola grande. O que você sugeriria para os nossos amigos diretores e amigas diretoras? Bom, eu vou sugerir ler o livro do Antônio Góes, né? Acho que é maravilhoso. Estou sempre sugerindo também ler esse livrão dele aqui, 4 décadas de gestão educacional do Brasil, porque a gente percebe que há uma história de evolução da política educacional brasileira. A gente costuma falar muito mal das coisas e não é verdade. Tem muita coisa legal. Então, eu sugiro estudar, sugiro um olhar humano para o seu processo de gestão, o trabalho coletivo. Eu acho que tudo que foi colocado aí, e um propósito, acho que cada local tem que ter 1 ou 2 propósitos claros para aquela região, para fazer a transformação. Então, e gostar do que faz. Eu acho que tem que gostar muito, como a gente vê o sorrisinho da Valquíria toda hora que começa a falar do que faz, e do Góes. Então, é isso. Acho que estudar, gostar do que faz, se juntar de gente, ter um propósito e trabalhar bastante. Góes, o livro é seu, então a última palavra hoje é sua. A gente está muito contente, a Fundação Santilhana fica muito orgulhosa de ser parceiro na sua publicação, né? A gente acha que, de fato, o livro traz elementos novos para a gente pensar, ele tem uma estrutura muito generosa com o leitor, porque ele convida o leitor a uma viagem, aproxima de pessoas como a Valquíria, que são encantadoras no seu trabalho, nos seus depoimentos, mas também
dá acesso a uma bibliografia muito rica e diversificada. Então, eu queria que você terminasse nosso encontro hoje. O que você desejaria para o seu livro? Qual o destino que você quer para o seu livro e como a gente ajuda ele a cumprir esse destino? Eu acho que o livro é um filho, nasceu, então agora deixa ele caminhar, sei lá para onde vai, se vai ser bem entendido, se vai receber crítica, então, assim, a gente está aberto sempre, então eu não tenho nenhuma, eu tenho pretensão, claro, de ajudar a qualificar o debate público, esse é o ponto, e principalmente aí eu retomo um ponto para finalizar a minha fala, no início do livro eu fiz muito trabalho de pesquisa, fui atrás de pesquisadores ultra renomados, no Canadá, nos Estados Unidos, às vezes um cara é difícil, você mandar um e-mail, ele não responde, eu sou apenas um jornalista latino-americano, aqui, por favor, o cara responde, você tem que... isso tudo é importante, tal, mas o aprendizado mesmo, eu não falo isso para agradar a plateia, assim, realmente é algo que eu acho muito importante ser frisado. O aprendizado, os especialistas em educação, os grandes especialistas em educação, são estes que estão dentro da sala de aula. Eu falei uma vez para a Marcela, a diretora do Chile, depois eu acompanhei ela a semana toda, e depois tomando um café, e ela dizendo assim, uma vez eu fui convidada numa universidade para dar uma aula, eu me senti como uma especialista. Eu peguei a mão dela e falei assim, Marcela, você é uma especialista. Você é uma especialista na prática, mas assim, você tem um aprendizado enorme que a gente precisa ter no Brasil, e aí assim, é importante olhar para sistemas educacionais do mundo em busca de pistas, né, de inspirações para o nosso sistema. Mas no Brasil, estamos falando da realidade brasileira, mesmo com todas as dificuldades, a gente tem muito a aprender nas atuais circunstâncias com o que fazem diretores como Valquíria e tantos outros no Brasil que mereceriam um capítulo. Tenho certeza que cada pessoa que escutou essa live fala, poxa, mas fulano de tal, da minha cidade, também é um diretor, ele poderia, e certamente tem vários casos. Agora, a mensagem central do livro não dá para contar com a sorte e com o acaso. A gente precisa pensar em como sistemas facilitam com que lideranças como a Valquíria surjam em mais número e que tenham melhores condições de trabalhar. Essa é a mensagem central e com isso eu acabo aqui. Tá bom, então muito obrigado, queria agradecer a Valquíria, foi realmente excepcional, obrigado por sua participação, foi ótima, felicidade no seu trabalho, você saiba que há um conjunto muito grande de pessoas torcendo para que tudo corra bem, que você tenha as melhores condições e possa inspirar muita gente. E há muitas pessoas que nos acompanham e que elogiaram muito o nosso encontro. Esse livro também é um livro de estudo, né? Um livro que dá para sentar, reunir professores, cada um na sua casa, à distância, respeitando, mas se inspirando para levar adiante. Então, Góis, muito obrigado, parabéns. Parabéns aí, Valquíria. Obrigado, Miguelzão, querido. E nos vemos em breve. Eu queria, antes de terminar, dizer, na quinta-feira temos um encontro muito legal com a Fundação Santillana e a Unesco juntos, pensando os futuros da educação. Nós vamos tratar da questão da gestão do conhecimento. Teremos, a Unesco sustenta a bandeira a qual aderimos com entusiasmo, o conhecimento como bem comum, a ciência como um elemento de proteção, garantia e de melhora das condições de vida da população. Nós teremos a honra de contar com a presença do professor Luiz Davidovich, que é o presidente da Academia Brasileira de Ciências, o professor Timothy Ireland, que é um especialista em educação de jovens e adultos e educação ao longo da vida, que é a demanda que temos, a Lúcia Daniello, que trabalha muito com o tema da tecnologia, e a Rosane Borges, que vai pensar conosco os desafios da multiplicidade de saberes, visões distintas de epistemologias e modos de conhecer o mundo para que o mundo seja mais nosso e menos destruído. Então, estamos nesse esforço do gestão, produção, acesso ao conhecimento como bem comum. Muito obrigado, nos vemos quinta-feira.